Bom dia. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória que Ele merece. Hoje vamos falar sobre um tema um tanto polêmico. É acerca dos irmãos de Jesus. Teólogos católicos defendem a tese de que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus, sem nunca ter tido relações sexuais com seu marido José. Entendem estes que os chamados irmãos do Senhor, na verdade, eram seus primos, parentes ou quem sabe até mesmo amigos mais chegados. Dizem que a Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, era diferenciada das demais mulheres. Por isso, nunca poderia ter tido uma vida natural de esposa e mãe. Entretanto, meus amados irmãos, teólogos protestantes afirmam, através de fontes fidedignas, que após o nascimento virginal de Jesus, Maria assumiu seu papel de esposa de José e com ele teve muitos filhos e filhas. A palavra nos ensina no livro de Mateus, capítulo 13, 55 a 56, dizendo: "Não é este o filho do carpinteiro? E sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós?" Para a concepção da época, quanto mais filhos uma mulher tinha, mais digna de honra era. Além do mais, Maria era uma esposa cheia do Espírito Santo, bem-aventurada entre as mulheres e muito equilibrada, já visto que suportou coisas impossíveis de uma mente humana dentro dos padrões normais. Maria teve experiências fortes e sobrenaturais com o Senhor e também com os anjos. Seu marido José recebeu especificamente instrução do Senhor em sonhos, dizendo: "Não temas tomar por mulher a Maria, pois o que vem dela foi gerado pelo Espírito Santo." E José agiu conforme o Senhor lhe ordenara em sonhos e recebeu em sua casa sua mulher. Contudo, ele não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome Jesus. Vejam as palavras que são declaradas: não conheceu, não a conheceu, que quer dizer não teve relações com ela até o dia em que ela deu à luz um filho e lhe chamaram Jesus. O Espírito Santo também inspirou Paulo para que escrevesse que os cônjuges não devem desfrutar-se um do outro, a não ser por mútuo consentimento, a fim de se dedicarem à oração. Além do mais, desde quando o sexo entre cônjuges é inconveniente, sujo ou ilícito? Não foi Deus que o instituiu? Portanto, cremos que Maria teve muitos filhos com José, seu marido, e também assumiu a paternidade legal de Jesus. Porém, as coisas concernentes ao Filho Jesus, Maria as guardava em seu coração por serem de difícil compreensão e, por que não dizer até mesmo, misteriosas, cheias de enigmas.
Ora, até mesmo seus irmãos não criam nele, afirma tristemente o apóstolo João no capítulo 7, versículo 5. Sabemos que só foram compreender e aceitar a divindade de Jesus após a sua ressurreição. Vamos ler Atos capítulo 14, Atos capítulo 1, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. E veja o que diz a palavra do Senhor. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ou seja, meus amados irmãos, a palavra nos ensina ainda no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Podemos ver a transformação daqueles seus irmãos que foram criados com Jesus, quando viram a plenitude da sua humanidade e agora todo o poder divinal. É uma linda carta, e a linda carta de Tiago, os teólogos afirmam que era seu irmão, filho de Maria e de José. Estava então, meus amados irmãos, a próxima festa das tendas ou dos tabernáculos. Os irmãos de Jesus questionavam as coisas que ele fazia, argumentando ironicamente que Jesus deveria se manifestar abertamente ao mundo e não ocultamente na pequena Galileia, de onde nunca saiu profeta algum. Ora, a festa dos tabernáculos era celebrada no 7º mês, número considerado sagrado. Seria fim de setembro, mais ou menos, por ocasião das épocas das víndimas. Esta festa comemorava-se no dia 15, ou seja, do 7º mês, e durava 7 dias. O povo se abrigava em tendas cobertas de ramo nos lugares abertos, diz o livro de Levítico no capítulo 23. Era a festa culminante do ano, ainda que essencialmente agrícola, relacionava-se historicamente com a peregrinação do povo no deserto. Por isso, eles armavam tendas. Evoca-se a ação salvadora de Deus no decurso do Êxodo e, ao mesmo tempo, davam-se graças pelas colheitas do ano. A festa tinha uma dimensão profética porque anunciava a época messiânica e o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, como profetizou o profeta Joel. Muitos holocaustos eram oferecidos nessa festa, e o povo dançava, cantava e se alegrava muito, trazendo ofertas pacíficas, libações de ofertas de manjares, cada qual no seu dia próprio, conforme instruía a lei. Cerimônias esplêndidas foram adicionadas no decurso dos tempos, subsequentemente às prescrições da lei. O povo vinha com ramos de murta, trançados, e traziam muitos frutos da terra a serem oferecidos no altar. Mas, segundo historiadores, o que estava em voga nos tempos de Cristo, enquanto a festa durava, era a procissão dos sacerdotes até o tanque de Siloé, carregando um jarro de ouro cheio de águas, trazendo o tanque cheio de águas deste tanque, elevado para o templo ao som de trombetas vivas e aleluias. Em certo momento, a água era derramada no altar, no seu canto, enquanto o som de trombetas e cânticos os levitas entoavam
aquilo que está escrito no livro de Isaías, capítulo 12, versículo 3 e 4, que diz assim: Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Este momento tinha uma solenidade com um triplo significado: agradecimento pelo suprimento da água no deserto, reconhecimento pelas chuvas na época do plantio das sementes, símbolo profético em terceiro lugar pelo derramamento do Espírito Santo, segundo a palavra do profeta Isaías no capítulo 12, versículo 3. Vós tirareis com alegria águas das fontes da salvação. Grande era o júbilo dos participantes. Os levitas músicos se alegravam e tocavam com grande alarido e entusiasmo em pé nos degraus dos átrios, tocando e entoando salmos. Que coisa linda deveria ser esse rito tão solene. Mas, naquela festa, Jesus subiu em secreto, esperando seu momento supremo de revelar-se perante todo Israel. Ele deveria estar observando todas estas coisas e também analisando a hipocrisia dos ritos mortos. Conhecia o coração e as maquinações da classe sacerdotal, e isso lhe era repugnante. No último dia da festa, o jarro voltava vazio nas mãos dos sacerdotes em procissão, comemorando-se assim a entrada de Israel numa terra de fontes de águas. Deve ter sido provavelmente neste exato momento, no clímax, no ápice da festa, que Cristo se revela com toda a sua autoridade e poder diante de toda a multidão, entre os jubilosos salmos proféticos entoados em alto e bom som. A palavra assim declara: no último dia, no grande dia da festa, no apogeu da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haveriam de receber os que nele acreditassem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Meus amados irmãos, enquanto o Senhor exclamava bem alto e a bom som, altissonantemente estas palavras, devem, por certo, as pessoas terem olhado o semblante desses que assim assistiam. Revelavam alguns desses semblantes, uma sede espiritual, que não era descedentada pela água simbólica do ritual. Havia, sem dúvida, israelitas com seriedade de pensamento e convicção, que reconheciam a inutilidade dos ritos, apesar do aparato esplendoroso do templo. Por isso, alguns dos sinceros exclamaram: este é o verdadeiro profeta. Outros diziam: não, ele é o Cristo. Porém, outros duvidavam e redarguiam: mas, porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? No livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 6, o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, teve a visão do novo céu e da nova terra. Ele deixou para nós esta revelação no versículo 6. É aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve,
porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei água de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei por Deus, e ele me será por filho. Naquele dia, no auge do cerimonial, levantou-se Jesus e provavelmente exclamou com todo fervor e bem alto: é o libertador que clamava, exprimindo o forte desejo de sua alma, que era entregar aos filhos de Davi a redenção e o perdão dos pecados. A divindade estende a sua mão para implorar à humanidade que acreditasse no enviado do Pai, salvando-se assim da terrível condenação. Até quando, diz o livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 22 a 31, até quando, honestos, amareis a loucura? E vós, escarnecedores, desejais o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes, rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu rirei da vossa desventura. Portanto, comerão dos frutos do vosso procedimento. Meus amados irmãos, terrível coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. Finalmente, Jesus disse, concluindo: vinde a mim, aos pagões com seus sacrifícios, aos ritualistas religiosos que cumpriam a rotina das liturgias e dos cerimoniais, dos ascéticos que buscavam merecer a salvação por meio de flagelos e prolongados jejuns. A este e aos demais, Jesus disse: vinde a mim. Quem tem sede de justiça deve ir a Cristo. Não basta ir à igreja para cumprir as ordenanças. Não adianta suar a camisa nas reuniões de oração, nem ficar horas louvando por puro prazer. Não é necessário, meus amados irmãos, é necessário nós irmos mais adiante, subir patamares mais altos, permanecendo mais intimamente perto do Senhor, porque sem Ele a religião cristã não tem valor algum. As mãos humanas puderam retirar a pedra do túmulo de Lázaro, é bem verdade, de Betânia. Mas somente Jesus pôde dizer: Lázaro, sai para fora. Um defunto já morto há 4 dias. Somente em Cristo havia autoridade nas suas palavras. E a morte, regurgitando a vida que havia, devolveu Lázaro. Meus amados irmãos, aleluias, e toda a glória ao nosso Deus tremendo, que nos enche o coração de fervoroso e ardoroso amor. Mas o que aconteceu depois desse clamor, no auge da festa das tendas daquele ano? João relata o ódio mortal dos principais sacerdotes e fariseus. Eles enviaram os guardas para prender Jesus, mas ninguém conseguiu lhe pôr as mãos. Por quê? Porque não era chegada a sua hora. Entre si alternavam-se, esbravejavam, e Jesus
cheio de sabedoria e autoridade, lhes dizia coisas profundas que mais o incitavam a odiá-lo. Até que Nicodemos, aplicando a própria lei, lhes disse: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo, para saber o que ele fez? Sem terem o que falar, cada um foi para sua casa. E assim termina o esplendoroso capítulo 7 do Evangelho de Cristo Jesus segundo o apóstolo São João. Quando Maria e José foram levar o menino Jesus aos 40 dias, vencido o tempo da sua purificação, para ser ali apresentado ao Senhor, um homem chamado Simeão, varão justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo e, segurando o menino nos braços, declarou: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos contemplaram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. E dirigindo-se a Maria, disse: eis que este menino está destinado tanto para ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Uma espada transpassará a sua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Está lá na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 25 a 35. E naqueles dias, esta profecia começou a ser cumprida. Fiel é o Senhor que vive para todo o sempre. Que o Senhor vos abençoe você. Que o Senhor te dê paz ao seu coração. Que o Senhor faça prosperar os seus pensamentos, iluminando o seu caminho com a luz da sua palavra. E que esta seja para você também luz para os seus pés. Aprova o Senhor te abençoar com toda sorte de bênção contida na sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor, pois, vos revista com paz e com alegria em todos os teus dias, enquanto houver fôlego de vida em tuas narinas.